Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos estamos fazendo então o especial Altcoins, onde analisamos os par Litecoin e Ethereum cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico temos o preço de fechamento da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os canais que enquadram os preços foram determinados pelo nosso software, que na opinião dele melhor representa o seu comportamento. O volume segue fraco, que é o volume representado das exchanges Binance, OKEx e Huobi, e os preços então tiveram um mergulho que a gente vinha esperando já faz mais algum tempo, até os 13.900. Nós esperávamos, quem sabe, um mergulho um pouco maior, mas acima de 3.800. A gente chama atenção que o padrão de movimento, que em algumas análises atrás a gente comentou bastante, que era de 6 a 8 dias, com um movimento brusco, primeiro numa direção, seguido do movimento na direção oposta, e nós esperávamos então finalmente em torno de 10, 15 dias atrás, um movimento brusco para baixo, seguido de um movimento de maior extensão para cima, tal qual aconteceu anteriormente ali no início de março. Isso acabou acontecendo de uma maneira distinta do que a gente comentou, apenas recapitulando, onde nós tivemos um movimento brusco para baixo, porém intraday, e depois nós tivemos um movimento para cima, porém com mais dias de extensão. Então ele não ocorreu como nós imaginávamos, mas a movimentação foi da mesma forma esperada, porém em períodos diferentes, ou seja, movimento brusco intraday e movimento para cima interday, ou seja, mais dias, né? E agora aqui o que nós estamos vendo é uma configuração bastante parecida, onde nós estamos tendo movimento para baixo. Talvez ele não acabou no dia de hoje, talvez ele deve continuar ou se manter aqui um pouco. De qualquer forma, o que nós estamos notando é que potencialmente, aparentemente, como está indicado aqui, esse padrão de movimentação ele agora está com alguns dias a mais de duração, e os movimentos bruscos que estão acontecendo estão levando mais dias, então não dá mais praticamente chamar de movimento brusco, porém é o movimento mais brusco desse padrão. Então, na nossa opinião, as frequências que compõem esse movimento estão ficando mais baixas e a gente tem, então, durações maiores desse tipo de movimentação. Pode parecer um pouco técnico isso aqui que eu estou falando, a gente está preparando uma análise. Na verdade, a gente tem uma ferramenta aí que a gente desenvolveu tempo atrás para fazer exatamente esse tipo de análise, que é a análise em frequência da série temporal, mas ela está um pouco fora de uso, a gente tem que recapitular ela. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, e aí nós temos aí 3.929 Tether, a nossa expectativa para o final do dia, num intervalo admitido de 3.903 a 3.955. Então a gente vê uma expectativa de manutenção dos preços no patamar atual, com eventual oscilação intraday. A nossa margem de erro está 0,66%, que quer dizer que nós estamos prevendo 99,34% dos preços de um dia para o outro, apesar então da movimentação seguir algo maior do que isso, em torno de 4 vezes, ou seja, em torno de 2,5% tem sido a variação média de um dia para o outro. A contribuição do volume na determinação dos preços está aí algo abaixo, mas próximo de 50%. Então, a manutenção aí dessa correlação, ela pode indicar aí a presença de outros fatores, porém, nós acreditamos que essa diminuição, ainda mais em função do movimento brusco que nós tivemos no dia de ontem, ela é definida por uma diminuição dos preços seguida de um aumento de volume. Então, é uma mudança temporária. A gente acredita aí que para os próximos dias a tonalidade vai voltar a tons laranja mais acentuados. Vamos dar uma olhada então no mercado agora, e aí nós vemos Santos é um clube a lançar criptomoeda própria, trazido para nós aí pelo Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Mais instituições então, no caso clubes de futebol aí tentando lançar a sua própria moeda, baseado na sua própria torcida. O que é natural então que eles não compreendam é que criptomoeda não são os tickets de ingresso que são comercializados no estádio. Quanto mais a mesma moeda for usada por mais clubes, então melhor, e aí precisaria talvez o envolvimento de instituições maiores, as federações dos estados ou mesmo a CBF,
se eles tiverem então a capacidade de sentar e conversar e definir isso. Eles conseguiram fazer isso aí para loteria esportiva, né? Uma forma aí de trazer financiamento para os clubes, apesar de ser uma forma de jogatina. Mas então a questão das criptomoedas, ter uma moeda comum para os clubes, isso pode ser uma solução muito boa de financiamento e de repartição de receitas, tá? Não faz sentido competir também em criptomoedas. Vamos dar uma olhada então no CoinMarketCap. Nós temos aí a benchmark da Bitcoin nesse momento, avaliada em 3.959 dólares. A gente vê aí o recuo claramente no gráfico, seguido de perto aí por Ethereum e Ripple no seu padrão de movimentação. A gente vê aí Litecoin com um padrão um pouco diferente, aí nos 58,99 dólares, então apontando aí um início aí de recuo. E a Binance então 16,38. Aliás, em algum momento está na hora da gente começar a analisar a Bitcoin Cash. Aparentemente aí aquele fork foi resolvido, foi definido, caso encerrado, então a gente pode olhar para a moeda um pouco mais de atenção. BitMEX no volume 1.2 bi, retornando aí ao placar da 6/7+, seguido aí pela Binance com 1.12. Então a gente vê que o movimento brusco de ontem trouxe aí liquidez para o mercado, é o que a gente tem falado. Então isso aí pode sustentar os preços aí nesse patamar. A gente vai ver se tem uma expectativa de reação intraday, vamos ver se exatamente agora. E a gente vê que o volume nas últimas horas aumentou bastante, em especial quando nós nos aproximamos aqui, perdemos o 3.930 e chegamos na região 3.922. Então aqui a gente está notando um aumento de volume aí nas últimas horas. Isso aí pode ser positivo, isso pode trazer sim uma reação. Atualmente estamos tendo um pouco de dificuldade de passar da marca dos 3.950, casualmente bastante próximo aí do topo do intervalo para o dia de hoje que o nosso algoritmo capturou, e o suporte então foi sustentado aos 3.905, um pouco abaixo do último suporte que ele teve, 3.908, no movimento brusco. Então aqui eu queria fazer um comentário a respeito de volume. Volume falso determinado é informado pelas exchanges. Eu concordo com tudo isso. O volume é falso, o dinheiro que a gente trabalha é falso, quase tudo que existe hoje é falso, é de plástico, é vazio. Mas existe sim uma coerência entre picos de volume e fundos de movimentação. Isto não é falso. Isso tem sido suficiente para nos orientar em termos de limites naturais de expansão e retração dos sistemas. É essa a nossa abordagem. Então existem limites dentro dos quais ele naturalmente consegue se expandir e retrair, e para exceder esses limites ele precisa de mais energia. Na nossa opinião, na nossa interpretação, essa energia é expressa pelo volume. Então nós não acreditamos que de uma maneira natural uma expansão além do limite natural pode acontecer sem uma manifestação clara e unívoca no volume. E aí nós entramos então em Binance Coin, e aí nós vemos algo bastante parecido aqui, esses spikes de volume que aconteceram aí no dia 24 de março e no dia 19 de março. Então eles coincidem. A gente parou um tempo ontem para fazer esse estudo aí, inclusive entrando mais atrás nos períodos, e a gente viu aqui 15,5. Então nós acreditamos numa possibilidade de recuo até 15,5 dólares, 15,50, né? 15 dólares 50 centavos. Esse seria o nível onde os preços poderiam recuar, ao que teríamos então um spike no volume, e esse movimento brusco esse candle com bastante volume que seria disparado, traria então a liquidez necessária nos preços para que eles subam. Essa é a nossa opinião. Então nós estamos esperando aí um recuo, quem sabe até os 15,5. De uma maneira muito próxima, como nós falamos que a Bitcoin teria em 2.600 dólares, ela teria ali uma grande movimentação de volume que sustentaria o preço. Aqui casualmente nós estamos vendo aí o suporte dos 16,2 segurando, porém a gente pode ver o nível de volume é bastante baixo, e a gente pode ver aqui que nós tivemos spikes bastante elevados nesses dois candles aqui, exatamente quando os preços atingiram vindo de cima ou romperam vindo de baixo esse patamar dos 15,50.
Então, pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós acreditamos aí que a Binance Coin continua em tendência altista, porém ela precisa adquirir mais volume para passar do topo atual, tá? Em especial, o volume tem que ser maior durante essa semana para nós conseguirmos rompê-lo. Se nós continuarmos com volume semelhante a das semanas anteriores, nós não vemos isso aí acontecendo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Guardamos vocês no nosso próximo programa. Até lá, bons negócios. Tchau.